com Deus. Hoje que é o primeiro dia da semana, primeiro domingo do mês, tudo primeiro, né? E nós estamos aqui desde as 7h30 da manhã com os líderes, orando, buscando a Deus, dando a Deus a primícia, né? O Senhor ordenou a Moisés, lá no Egito ainda, dizendo: ensina o povo, obrigado, irmão, que tudo que abre a madre é meu. Tudo que abre a madre, todo primeiro que nasce, todo primeiro é meu. O primogênito é meu. Você tem dado a Deus o primeiro de tudo na tua vida? Primeiro minuto do teu dia, o primeiro da tua renda. Porque tudo que é primeiro é de Deus. A última praga do Egito foi a morte dos primeiros. Tudo que era primeiro no Egito, todo primogênito, filho do rei, filho do cachorro, filho do boi, filho do jumento, tudo que era primeiro morreu. Menos na casa daqueles que tinham a marca do sangue do Cordeiro na sua porta. Aquele sangue representa o sangue de Jesus. Aquele sangue está representado aqui hoje como o primeiro domingo do mês, na ceia que nós vamos participar dela. Então Deus poupou o primeiro, Deus poupou o primogênito do povo dele. Amém? Logo, esse que ele podia... Vem aqui, Nanda, um pouquinho, vem cá. Primogênita, vira para lá. Primogênita. Se ela fosse do povo do Egito, ela teria morrido. Como ela era do povo de Deus, ela não morreu. Só que a vida dela passou a ser de Deus, porque Deus podia matar e não matou. Então agora é meu. Quem entendeu? Obrigado, missionária. Renatinha. Então, isso tudo, irmandade, tem um simbolismo fortíssimo. Isso tudo tem uma repercussão fortíssima no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Lembrar que o primeiro é de Deus. Lembrar que devemos oferecer a Deus o primeiro, que o primeiro é de Deus. Então hoje tem uma porção de primeiro acontecendo. Né? Primeiro dia da semana, primeiro dia do mês, e por acaso, como todo primeiro domingo do mês, a celebração eucarística da ceia do Senhor. Quer dizer, ação de Eucaristia com hóstia. Não tem nada a ver. Ação de graças. De onde vem caritas, eucaritas, entendeu? Ação de graça. Então nós estamos aqui hoje para dar graças a Deus. Entendendo o significado do primeiro, dos primeiros. Tudo que é primeiro é de Deus. Porque Deus podia matar e não matou, então é dele. Amém, irmãos? Isso tem um simbolismo muito forte, nós devemos aprender essas coisas, ensinar aos nossos filhos, tudo direitinho. Tem mais criança aqui hoje? Tem algumas crianças. Eu dou graças a Deus porque a comida atrapalha aqui o espaço. Quando a comida atrapalha, né? Que bênção, né? Hoje estão aqui as cestas básicas em número de 17 cestas, 16 adquiridas, 17, mais uma que o João dá. Glória a Deus, porque todo mês a gente vê isso aqui no primeiro domingo do mês. Todo mês uma porção de famílias é abençoada, né? Quem vai orar hoje? Ninguém vai orar hoje? Não tem um voluntário? Missionária Nanda vai orar. Missionária Nanda já é veterana, né?
veterano. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Vamos ficar de pé para orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor nos abençoe nesse dia que o Senhor está nos dando, no dia de chuva que o Senhor nos deu, que a gente acordou com saúde, quem está no hospital. Abençoa todo mundo que está aqui, quem não pôde vir. Em nome de Jesus, amém. Estou mudando o nome dela para Renatinha, porque ela tem a cara da Renata, do Renato, anda que nem o Renato, tudo igual ao Renato, então nós vamos mudar o nome para Renatinha. Deus abençoe vocês. Pode sentar, irmãos. Quero dar as boas-vindas para o Wilson, que está conosco pela primeira vez. Quem que é o Wilson? Oi, Wilson. Bem-vindo, viu? Quem te convidou? Alguém te convidou? Não? Veio por conta própria. Deus te abençoe, viu? A você e a sua família. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero avisar os irmãos da diretoria que nós não teremos reunião amanhã, viu? Teremos reunião na outra segunda, se Deus permitir. Amanhã eu não vou poder, amanhã à noite. Quero aproveitar para avisar a todos que sábado que vem os adolescentes, o Ney, a Ângela e aquele grupo que eles evangelizam, que eles discipulam lá no Colinas, eles virão para cá. Eles vão fazer uma rede de adolescentes aqui. Estejam orando por esse acontecimento. Eles querem fazer uma vez por mês. Estejam orando e também os adultos que puderem estar aqui venham para dar aquela olhada, para ajudar. E eu sei que vai ser uma grande bênção. Amém, Ney? Amém, Ângela? Vai ser uma grande bênção, como tem sido, né? Como tem sido até aqui. Glória a Deus. Irmãos, na sexta-feira, como acontece em todas as sextas aqui, tem uma célula trazendo a palavra, né? Amém? E nessa sexta foi a célula voadora, e o irmão Alexandre trouxe a palavra, uma palavra muito importante. Quem veio na sexta-feira se lembra. Uma palavra muito importante a respeito do senhorio de Jesus. Eu queria que o Bauer cortasse agora os anúncios, porque eu vejo os irmãos olhando para o anúncio e não para cá, para a mensagem, né? Obrigado, irmão. Então ele abordou o fato de que Jesus é Senhor, né? Ele falou do senhorio. Agora há pouco, quando eu falei do ensinamento que Deus deu para Moisés passar para o povo, que o povo aprendesse que tudo o que é primeiro é de Deus, né? O que está na base desse ensinamento? Que Deus é soberano. Amém, irmãos? Que Ele é Senhor. E que nós somos, e que nós devemos na medida do possível, ainda que precariamente, ainda que com muita dificuldade, né? Mas nós precisamos ir nos adaptando e absorvendo o estilo de vida aonde esse rei reina. É mais ou menos como se você pegasse hoje um avião e fosse de mudança para o Japão. Tomar o exemplo do Japão, ou da Coreia, ou da Rússia, do Azerbaijão, Mongólia. Vamos falar de um negócio assim bem diferente. Aí você chega naquele país. É tudo diferente. A língua, os costumes, a comida, não tem uma árvore igual. Quem já foi para um pouco longe sabe disso, como eu já fui. Não tem uma pedra igual.
Não tem um passarinho igual. É tudo absolutamente diferente. Não tem uma lei igual à nossa, o código deles, o arcabouço legal é totalmente diferente. Assim também é essa história do reino de Deus. Tem o nome de reino porque tem um rei. E nesse reino, as pessoas obedecem o novo rei, o rei desse reino. Então, o irmão Alexandre estava pregando, falando sobre Jesus, Senhor, que nós devemos nos colocar como escravos dele. Sim. Muito embora o Senhor seja generoso, bondoso, misericordioso, nos carregue no colo, mas nós somos seus escravos, porque a Bíblia diz que nós fomos o quê? Comprados. Não fomos comprados? Não por prata, nem por ouro, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, como cordeiro imaculado, sem pecado, que foi dado como pagamento pela nossa culpa. Então nós fomos comprados. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, eu sou livre. Cuidado com isso. Ai, agora eu virei crente, agora eu sou livre. Jesus me libertou. Libertou do quê? Do Satanás. Mas ele pôs uma coleira em você agora. Você não é mais de Satanás, você é dele agora. Então esse conceito de liberdade é muito perigoso. Ah, eu era escravo do diabo, agora eu sou livre. Agora você continua escravo de Jesus. Vinde a mim, cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu... Ah, mas eu queria que você falasse forte a palavra jugo. Tomai sobre vós o meu... E aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu é suave, e o meu fardo é leve. Diga comigo, o jugo de Jesus é suave. Mas continua sendo um jugo. Então, a pessoa que toma conhecimento do Evangelho, se converte a Cristo, ela tem que ter uma boa noção, né, da soberania de Deus e do senhorio de Deus na nossa vida. Ele é Senhor. E Ele colocou sobre nós um jugo. É suave? É suave. É leve? É leve. Ele nos ajuda na caminhada. Mas continua sendo um jugo, porque ele é rei de um novo reino. E o rei espera o quê? Obediência dos seus súditos. Nós vamos ler duas passagens aqui. Primeiro Marcos 16, o verso 15 e o 16. Depois Mateus 28, 20. Marcos 16, verso 15 e verso 16. O Bauer vai colocar aí no telão para vocês. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ok? Agora, Mateus 28, 20. Está aqui no telão, irmãos. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O que nós lemos nas duas passagens? Nós lemos a diferença entre ser salvo e ser cidadão do céu. Duas coisas importantes aqui. Primeira passagem diz: ide pregai o evangelho. No grego é a palavra querigma, pregar, pregação. Na segunda passagem diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A palavra ensinar já é outra na língua original, é didaque. Didaque. Então, duas coisas importantes aqui no texto: pregar e ensinar. Pregar e ensinar. Quer ver uma coisa? Quem crê que Jesus é o único, suficiente Salvador e já o recebeu como Senhor e Salvador, levante a mão. Você já creu na pregação? Qual que é o meu papel aqui? Continuar pregando para você a mesma coisa? Não. Não. Já foi pregado para você e você já creu. Agora, o que eu posso fazer mais por você? E ensinar. Mas o ensino não vai ter nenhum valor se você não obedecer ao ensino. Né? O valor do ensino só se expressa quando tem alguém que faz aquilo que foi mandado. Esse é o nosso papel hoje, o papel da igreja, entender essas coisas. Pela pregação, a gente entra no reino de Deus. Pelo ensino, a gente começa a viver o estilo de vida do reino de Deus. É a história da viagem para o Japão. Você chega no Japão, vai morar lá. Você precisa imediatamente começar o quê? A aprender sobre o Japão. Aprender. Você vai ter que aprender tudo. Você vai aprender tudo. Dar um bom dia, você vai aprender como é que pega o ônibus, você vai dirigir a mão à esquerda, não é direita. Tudo. Assim também com relação às coisas de Deus. Ide pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Eu pergunto, quem aqui já ouviu o evangelho, já creu e foi batizado? Levante a mão. Acabou, essa parte terminou. Aí na outra passagem Jesus diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, pela pregação a gente entra no reino e pelo ensino a gente começa a viver o estilo de vida do reino, que é aquele que o rei quer. Então a Bíblia fala diversas vezes, irmãos, que devemos pregar e ensinar. Jesus pregava e ensinava. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos lá, pregava e ensinava. Anunciava Cristo e depois ensinava os novos crentes. Eles pregavam para a multidão, para o povo incrédulo, e ensinava os já convertidos. E ensinava os discípulos. Quantos aqui já creram em Jesus, mas admite que precisa de ensino? Levante a mão. Eu preciso. Nós precisamos. Então esse é um processo para a gente absorver o estilo de vida do reino. Não tem nada a ver com entrar no reino. Eu já entrei. Aliás, eu não poderia entrar se Jesus não me levasse. Eu só entrei no reino de Deus porque pela graça, como diz Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Digo amém. Então, o apelo da pregação é um, o apelo do ensino é outro. A pregação apela à nossa fé. Diga, a pregação apela à minha fé.
Diga assim, mas o ensino não apela à minha fé. Diga, o apelo do ensino é a minha obediência. Diga assim, eu devo crer que Jesus é o Salvador. Eu não devo crer nos ensinos dele. Fala forte, desentope a pia aí, irmãos. Diga, eu não devo crer nos ensinos. Eu devo praticar os ensinos. Eu devo crer nele como meu Salvador. Então, reprisando então, crer na pregação produz salvação. Fazer o que Jesus manda não produz salvação, nos faz cidadãos de um novo reino. Digo amém, irmãos. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 10, seja feita a tua... Aonde? Na terra, do mesmo jeitinho que é feita no céu. Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. E que a vontade do rei seja feita. De maneira que a sua vontade, assim como ela é feita no céu, ela aconteça aqui na terra. Os irmãos digam glória a Deus. A proclamação do Evangelho, portanto, da pessoa de Jesus, que nasceu da Virgem, por obra do Espírito Santo, morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e voltará para nos buscar. Tudo isso é para ser crido. Só para ser crido. Crer nessas verdades produz salvação. Não é necessário compreender muito isso. Não é necessário. O fato de Cristo, quando se prega e quando se crê, produz salvação. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que é o Evangelho? É o fato de Cristo. Deus que se fez homem, habitou entre nós, foi gerado na Virgem, nasceu, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi sepultado, ressuscitou, adentrou, está à direita de Deus intercedendo por nós, e um dia ele virá de lá para arrebatar a sua igreja. Isso é para ser crido. Quando a gente crê nisso, no fato de Cristo, no Evangelho, isso que eu falei tudo aqui rapidinho, é o Evangelho. Isso produz salvação. Então a pregação é para a gente crer. Agora, o ensino é a parte que Deus quer que a gente faça. É outra coisa. Eu já criei. Aleluia, Jesus entrou no meu coração. Glória a Deus, é tudo alegrinho. Então tá bom, glória a Deus, que maravilha. Agora você vai aprender a viver no Japão, então. Agora você vai aprender o estilo de vida do novo reino, onde tem um novo rei nesse lugar. Então, a pregação apela à nossa fé apenas. Mas o ensino não apela à nossa fé, ele apela à nossa obediência. Nós lemos lá em Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Fazer discípulos, ensinar os novos irmãos. Digo amém? Pela pregação a gente entra no reino, pela prática do ensino
que vai sendo recebido, a gente começa a viver o estilo de vida do reino. O novo rei desse novo reino, nosso novo Senhor, nosso novo proprietário que nos comprou, vai dizendo para a gente como viver em seu reino. E nós obedecemos. Ou não seremos cidadãos desse novo reino. No reino se obedece ao rei, não se escuta os sermões do rei. No reino se obedece ao rei, não se escuta as palestras do rei, só se obedece. Como é que nós oramos o Pai Nosso mesmo? Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Então, o que é ensinar? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que é ensinar? É comunicar às pessoas o que Deus quer que elas façam, não que elas creiam. Mateus 5, 13 até o 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha aqui para mim. Aquele que creu em Jesus Cristo, mas não é sal, ele não presta para nada. Aqui nós estamos vendo um crente que não presta. O crente inútil, infrutífero. Ou vocês acham que quando Jesus está falando de sal, ele está falando do quê? Ele vai falar da luz do mundo também, olha lá. Ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando ele fala de sal, quando ele fala de luz, ele está falando daquele que creu nele, mas que está sendo infrutífero. O sal que não salga, ele é jogado fora. Ele não presta para nada. Ele está falando aqui do crente que não presta para nada. Malemá presta para ele mesmo só. Não serve para nada. Quando Jesus fala do sal e da luz, ele fala de um estilo prático de vida. Um estilo prático. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, irmãos, as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não é para que as pessoas ouçam a sua conversa, mas é para que eles vejam as suas boas obras. Diferente. Nós tivemos um teste aqui, eu fiquei muito feliz. O teste do fogo lá na APAS, quanta coisa Deus fez lá no dia do fogo. Quando tivemos a notícia, corri para lá, já encontrei irmãos chegando lá e o celular velho chegava a pular para cima assim de tanta mensagem. De irmãos dizendo, estamos orando, estamos clamando, estamos buscando, estamos clamando. Irmãos, o fogo chegou menos do que daqui na porta assim. Ele já tinha consumido 5 alqueires do vizinho, pasto, tudo, veio comendo com aquele vento forte. Ele chegou pertinho da cerca ali do marinho, ia queimar tudo, ia matar todos aqueles bichos. Ia queimar tudo, ia entrar na casa do marinho. E de repente o fogo parou. Aleluia. E mudou de direção. Como quem diz, aqui não entra. Daqui não passa. E não passou. Tem lugar lá, que o lugar de reflorestamento no fundo lá, tem 10.000 árvores lá já com 5 anos.
que o fogo pegou e começou assim que pega embaixo e vai lá na copa. Derriça tudo e pula de uma para outra. Lugar difícil até de entrar. E o fogo lascando lá, no final, o marinho subiu lá, o fogo estava apagado, ele perguntou para um rapaz, mas você que apagou sozinho? Ele falou, não, eu não pude nem chegar, mas o fogo estava apagado. Era o lugar que tinha maior probabilidade do fogo avançar. Apagou, mudou. Digam glória a Deus, irmãos. Então o marinho estava agradecendo, né? Agradecendo o apoio, agradecendo a presença de irmãos lá, querendo ajudar de alguma forma. Mas eu postei lá no grupo da missão dizendo, o que se espera hoje é que a gente não seja crente mais, que a gente seja corpo. Porque crente nós já somos, irmãos. Eu vou pregar para a Sônia agora. Pregar o quê para a Sônia? Sônia, Jesus. Não, eu tenho que estar junto lá na hora da batalha. A gente tem que ser corpo. Esse é o nosso desafio. Isso é parte do ensino de Jesus. Não da pregação. A pregação apela à nossa fé. Pronto, já ouvimos o Evangelho. Eu ouvi o Evangelho em 1966. Era um moleque de 14 anos. A graça de Deus entrou na minha casa e na minha família. Pronto, não tem que pregar outro evangelho para mim mais, já tem, não é dois, é um só, é uma só fé, um só Espírito. Mas tem o lado do ensino de Jesus, que não apela à nossa fé, mas apela à nossa obediência. Quem está entendendo, diga glória a Deus, irmão. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Está falando do quê? De um estilo de vida. Um estilo prático de vida. Eu não posso ser um salvo imprestável. Quem está entendendo? Ah, eu sou uma mangueira de qualidade. Produz manga? Não. Mas que desgraça de mangueira que é essa? De qualidade. É esse o apelo do Senhor Jesus, que nós tenhamos um estilo prático, para que vejam as vossas boas obras, aleluia, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não é para que as pessoas escutem a tua prosa, na orelha dos outros. Não, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu, né? Agora, isso aí é parte de um crescimento, né, irmãos? De um desenvolvimento de todo dia, né? Eu me consolo muito na Bíblia, eu me consolo muito. Eu já falei para vocês aqui que eu tenho um livro lá em casa que eu recomendo para todos vocês. O Livro dos Mártires. É um livrão dessa grossura que foi escrito em 1536. E ele é reeditado e tal. Livro dos Mártires. Quando eu acho que eu estou muito crente, eu pego aquele livro e leio umas 10 páginas mais ou menos, para mim me colocar no meu lugar. Porque hoje, o que se requer de nós hoje para ser crente? O que se requer de você hoje? Quase nada. Que você faça uma célula, anuncie a palavra. Fazer célula não é trabalho, é gostoso. Isso nem trabalho é gostoso, é recompensador. O que se espera de nós hoje? Que a gente chegue no horário, que a gente... Houve um tempo nesse mundo que o cara falava assim, eu sou crente. Tá, pega a família dele, corta o pescoço das crianças, põe numa estaca, põe piche, põe óleo, mete fogo. O imperador Nero, uma vez ele iluminou todo o jardim dele do palácio com cristãos numa estaca, ensaboado de óleo e metia fogo, tochas humanas. Todo mundo vivo. E todos glorificando a Deus. Porque eles eram servos.
Quando a Marisa lá de Ibirarema teve o câncer na cabeça, já falei 1000 vezes isso aqui, vou falar de novo. Eu fui com a Silvana visitá-la lá em Jaú. Chegamos assim, tipo 2 horas da tarde, entramos com a maior facilidade, fomos lá no quarto. Eu falei, ô Marisa, a gente entrou aí fora da hora porque eu sou pastor. Ela falou, não é por isso, é porque eu estou morrendo. Eu estou terminal já, é por isso que eles facilitam a entrada. Como você está, Marisa? Ela disse, pastor, o que importa não é como eu estou, o que importa é agradar o meu mestre. Chamou os 2 filhos na beira da cama, obedeça a madrinha, vocês não têm pai, daqui 1 semana eu não estou mais aqui. Obedeça o padrinho, obedeça a madrinha. Não engravide a filha de ninguém, viu? Criem vergonha na cara, sejam homens. Pá. Ali junto com a Silvana, ali nós ouvimos isso. O sermão que ela deu, 1 semana depois ela partiu. Mas aquilo ficou marcado em mim. O importante, pastor, não é como eu estou aqui. O importante é agradar o meu mestre. O importante é que eu sou sal. O importante é que eu sou luz. O importante é que a minha fé em Jesus, ela tem um estilo prático de viver no dia a dia. Difícil. A gente aprende até morrer. Eu me consolo nas páginas da Bíblia. Quando eu vejo um Moisés ficar fora da terra prometida, eu falo, eu estou lascado então, né? O Moisés, irmão, o cara que foi levantado para tirar o povo e botar na terra. Ficou fora. Então é um aprendizado o quê? Constante, diário, de todo dia. Você vê um apóstolo Paulo dizendo, miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Paulo. Então, essa parte do ensino, da obediência, é um exercício diário. Digam glória a Deus, irmão. Aí você pode perguntar assim, pastor, como é que a gente cresce espiritualmente? Como é que a gente amadurece, então? Como é que a gente entra nessa questão do ensino para ser cidadão do reino de Deus de verdade, na sua plenitude? Irmãos, o crescimento não vem por ouvir, mas vem por fazer. É simples, vem por fazer, né? Jesus falou para o Zaqueu lá em Jericó, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Primeiro contato de Jesus com o Zaqueu, ele já deu um serviço para o Zaqueu. Ele já deu uma ordem para o Zaqueu. Tem um irmão aqui que é engraçado. A mulher dele não pode chegar perto dela que ela dá uma coisa para você fazer. Até para os estranhos. Ele fala assim, pastor, não fica muito perto que ela vai dar um carretinho para o senhor fazer, já. Um carreto. Né? Ora, o crescimento espiritual não vem por ouvir, mas vem por fazer. Irmãos, é muito triste o que eu vou falar, mas a gente tem visto no decorrer dos anos, ultimamente, uma igreja que vai ficando retardada cada dia mais. Retardado quer dizer o quê? Que foi interrompido o desenvolvimento da vida, não cresceu mais. Né? Houve um retardamento. É uma palavra meia pesada, mas não é um palavrão, é uma palavra que choca às vezes. Né? Você vai lá na APAI, numa instituição desse tipo, e você vê pessoas com 35 anos, 40, 25, 18, agindo como uma criança de 3 anos, de 4. O que aconteceu com aquela vida? O desenvolvimento da vida foi interrompido.
psicologicamente. Então houve um retardo, sim. Embora as palavras tenham sido mudadas hoje em dia, mas houve um retardo, né? Às vezes a igreja parece isso. Uma pai. Né? A gente vê que a pessoa se converte, recebe Jesus como Salvador, tal, batiza, vira membro da igreja e para. E para. Não continua o desenvolvimento da vida espiritual. Como diz Paulo lá para os Coríntios, 1 Coríntios 3, continuou na mamadeira, né? Ele fala assim para os coríntios, ele está dando uma bronca nos coríntios lá, né? Quando eu evangelizei vocês precisavam de mamadeira, eu dava mamadeira para vocês. Depois de tanto tempo eu tenho que continuar dando mamadeira. Vocês não podem receber aí ainda alimento sólido, porque vocês são crianças na fé. Por que Paulo diz aquilo? Vou repetir, porque o crescimento não vem por ouvir, mas vem por fazer. E nós temos na igreja um sistema de ouvir. É uma dureza romper com isso aqui, irmãos. Cadeiras aconchegantes, ventiladores por causa do calor. Ai, diminui um pouco. Ai, aumenta. É um negócio confortável, né? É um auditório onde as pessoas sentam e escutam uma palestra e vão embora. Para romper com isso não é brincadeira, não. Porque nós aprendemos que quem tem que fazer é o pastor é pago para isso. A diretoria vota um sustento para o pastor, procura cuidar do pastor da melhor maneira possível. Pelo menos é o que acontece aqui, os irmãos cuidam muito bem de mim. Então o pessoal fala, não, o pastor é que tem que trabalhar, o pastor é que tem que ler a Bíblia para poder pregar, o pastor é que faz a visita, o pastor é quem expulsa os demônios, o pastor é que vai dar notícia quando morre um, o pastor. Por quê? Por culpa de quem? De vocês? Não, de um sistema que tem séculos de existência. E o trabalho de grupo, o trabalho de célula, ele veio para romper isso, para quebrar isso, para dar oportunidade para trabalhar. Por quê, irmãos? Porque o crescimento não vem por ouvir, mas por fazer. Amém? Digam glória a Deus, irmão. Mateus 7, 29. Jesus diz assim. Não, Jesus não, está escrito lá, né? Mateus 7, 29. Vamos ler o 28 também, Bauer? O 28 e o 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Jesus ensinava com? Ele não ensinava como os escribas. Mas como é que os escribas ensinavam então? Jesus ensinava diferente, não como os escribas. Então eu quero saber como é que os escribas ensinavam. Você não quer? Eu quero. Como é que os escribas ensinavam? Eles ensinavam por meio de sermões e palestras. A palestra informa, a prática forma. O que os escribas faziam? Eles pregavam uma mensagem, jogava para o povo e deixava flutuando. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Esse era o ensino dos escribas. Jesus não. Jesus ensinava
como quem tem autoridade. Por quê? Porque Jesus ensinava com ordens para serem cumpridas. Jesus nunca chamou ninguém para uma experiência religiosa ou de salvação. Não. Por incrível que pareça. Ele chamava as pessoas a segui-lo. Por exemplo, você vai no supermercado Avenida, por exemplo. Você vai lá buscar umas coisas. Você não tem a pretensão de seguir o dono, o binato. Não. Você vai lá buscar umas coisas que te interessam. Você vai no médico. Está lá, doutor André. Você vai consultar com o doutor André. Você não quer seguir o médico. Você vai lá em busca de um benefício para a tua saúde. Às vezes a gente faz isso com Jesus. A gente vai a Jesus como quem vai no mercado, como quem vai na consulta médica. Em busca de um benefício e acabou. Não, Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Por quê? Porque ele ensinava por meio de ordens a serem cumpridas. Jesus nunca chamava as pessoas para uma experiência religiosa ou de salvação. Ele chamava as pessoas a segui-lo, a obediência. Ele chamava as pessoas a um compromisso por toda a vida. Irmãos, Jesus era manso? Sim. Humilde? Sim. Jesus era bom? Sim. Mas apesar disso, ele esperava imediata e completa obediência às suas ordens. Por quê? Porque só assim o sujeito cresce. Eu tenho visto líderes aqui recentemente convertidos que desejaram lideram uma célula, estão pregando aqui no púlpito da igreja hoje. Estão liderando uma célula lá. Se pegar o campus, por exemplo, o campus tem 1 ano e pouco de igreja, né? Mas já converteu, já creu, já entendeu, já abraçou e já lidera uma célula e prega e assim que aprende, fazendo. E ele prega junto com a mulher dele ainda. Eu não vi ainda, né? Os dois pregam junto. Aleluia. Digam glória a Deus. Assim a gente aprende o estilo de vida do reino de Deus. Digam glória a Deus. Sobre o que eu estou pregando hoje? Salvação e cidadania. Salvação e cidadania. A pregação da salvação você já recebeu, já entregou a vida para Jesus, tudo bem. Agora é viver o estilo de vida do reino de Deus. Como é que Jesus ensinava? Olha lá em Lucas 10. Lucas 10, versículo 1 em diante. Olha só. Como é que Jesus ensinava, irmãos? Como é que os escribas ensinavam? Eles davam uma palestra. Quem quiser obedecer, obedece. Quem não quiser, não obedece. Muito obrigado. Amizade é a mesma. Jesus não. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. E mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2. Já começa por aqui, Pegou 70 e falou, vocês vão agora na minha frente, vocês vão de 2 em 2, viu? Não vai sozinho, não vai de 3 em 3, é de 2 em 2. Começou. A todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então Jesus falou, vocês vão na frente, preparando, já abençoando o povo. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos.
Não leve bolsa, nem alforje, nem sandálias. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Não para ficar batendo papo. O Parmeira ganhou, perdeu. Não é para cumprimentar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz esteja nessa casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não voltará para vocês a paz. Fique na casa que vocês entrarem, come e beba do que eles tiverem. Não fica dizendo lá na casa, eu não gosto de ovo. Você conhece pastor xarope, obreiro xarope? Não como quiabo. Vai trabalhar no banco, então, sai do ministério. Vai trabalhar na farmácia, sai do ministério. Até isso Jesus falou. Coma do que colocar na tua frente, porque digno é o obreiro do seu salário. Não andem de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puserem diante de vocês. Curem os enfermos que nela houver e diga-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós outros. Puxa, que sermão bacana que ele deu para os 70, né? Não foi um sermão bonito? Será que depois desse sermão, os discípulos disseram, mestre, que palestra maravilhosa, profunda, hein? Nossa, que palestra profunda. Que sermão inesquecível. Não, irmãos. Eles iam e faziam o que o Senhor lhes havia ordenado. Digam glória a Deus, irmão. Para finalizar, irmãos, eu quero que o Bauer ponha aí Tito, capítulo 2. A epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Muito sério isso aqui, Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, Tito, Paulo escrevendo para Tito. Tito era pastor de uma igreja, numa cidade. Tito já havia evangelizado aqueles crentes. Agora Paulo diz assim, Tito, fala com os irmãos aí o que convém à sã doutrina. Aí ele diz, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, professoras no bem. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem os seus maridos, amarem os seus filhos, cozinhar bem com pouco dinheiro e tal. O que mais? A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Também exorta os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Até aqui. Isso aqui que Tito está ensinando é sã doutrina. Tito, fala o que convém a sã doutrina. O que é sã doutrina? É coisas para fazer, não é coisas para crer. Fala para os veinhos aí que eles têm que ser assim, assim, assim. Fala para as veinhas que elas têm que ser assim, assim, assim. Fala para as esposas que elas têm que ser assim, assim, assim. Sã doutrina.
É o contrário de filosofia. Filosofia. A Bíblia contém filosofia bíblica e sã doutrina. O que é filosofia? Aquilo que eu devo crer, que eu não posso fazer. O que eu não posso fazer é filosofia bíblica. Por exemplo, o arrebatamento da igreja. Jesus vai arrebatar a igreja. Vai ou não vai? Sim ou não? Quando? Eu só posso esperar. Eu não tenho o que fazer sobre isso. Então isso eu jogo no grupo da filosofia bíblica. Agora tem o lado da sã doutrina. Paga as contas, se não tem dinheiro para pagar, dá satisfação, dá um bom testemunho, marido, papapá, esposa, papapá, servo, papapá, filho, papapá. Coisas a fazer. E finalizando de verdade mesmo, irmãos, eu quero ler com vocês Efésios 4:11. Aquele primeiro finalizando era de mentira. Agora esse é de verdade. Efésios 4, do 11 em diante. E Ele mesmo, Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Querendo o quê, irmãos? Por que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para quê? Para divertir os crentes? Não. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você pega 5.000 crentes, podem ser 5.000 tijolos espalhados numa calçada e cada dia quebrando e estragando. Agora você põe na mão de um pedreiro, ele transforma aqueles 5.000 tijolos numa casinha. Edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, a função dos pastores, mestres, é para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, não para a diversão dos santos. Digam amém, irmãos. E eu quero que você fique com essa reflexão, que a relação entre o mestre e o discípulo é como entre o pai e os filhos. Se o vosso líder, se o vosso pastor se propõe a ser pai, que ensina, quantos estão dispostos a ser filhos, que obedecem? Já falei para vocês aqui um caminhão de vezes que cada congregação tem a sua estratégia de trabalho. Amém? Cada congregação. Eu não sei qual é a estratégia que Deus deu para o Pedro Barbosa na Assembleia de Deus, para o Anderson na El Rafá, a estratégia que Deus deu na Quadrangular, lá para o pastor Toninho, eu não sei. Mas aqui eu sei, Deus nos deu uma estratégia, um projetinho de trabalho, que são os pequenos grupos. O sacerdócio universal dos crentes. O sacerdócio universal dos crentes. Cada crente com a porta da sua casa aberta, recebendo alguém, recebendo um vizinho, recebendo um familiar uma vez por semana, para ali cantar um louvor, para ali ler um texto da palavra, repercutir uma reflexão que foi dada no domingo, e ali ter um caderninho de oração, e ali todo mundo orar um pelo outro, e tomar uma limonada e ir embora. Isso é uma estratégia poderosa. A igreja cristã viveu 400 anos sem templo, sem nada. Só nas casas, se reunindo nas casas.
E é por isso que o Império Romano não pôde acabar com os crentes. Porque a coisa estava semeada de tal maneira que não era possível controlar. Digam glória a Deus. Quem já entregou sua vida a Jesus aqui, levante a mão. Você já recebeu Jesus? Então, como dizia um pastor amigo meu em Curitiba, então você está salvo. Mesmo que o avião caia, você está salvo. Glória a Deus. Agora tem a outra parte, da gente aprender o estilo de vida do reino, ser cidadão do reino e levar outros a Cristo Jesus. Digam glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, amém? Que o Senhor nos ajude, nos anime a aderir a esse estilo de vida do reino, que é o estilo de produzir frutos. Vamos ficar em pé para nós orar. Digam glória a Deus e participar da ceia do Senhor, né? Curva a tua cabeça, faz uma oração a Deus. Eu vou pedir para a irmã Maria José que faça uma oração agora, irmã Maria José, por esse momento da ceia do Senhor, viu? Ore a Deus nesse instante.